tarde, pessoal. Estamos aqui, né, na nossa correção de formação de palavras, derivação, dia 27/3, aqui nossa data. Como vocês já viram o vídeo, não vai ter muito, né, não vai ter muita necessidade de explicar tanta coisa, até porque o nosso tempo não é tanto, né? Mas qualquer dúvida me chamem no privado, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre a formação de palavras, que é a derivação. Acho que até já tinha comentado nas aulas anteriores, vamos refrescar a memória. Então, na página do livro 26, que foi onde passamos os exercícios, nós temos aí formação de palavras, que é a derivação. Você já começou a estudar um dos processos de formação de palavras, a derivação. Que processo é este? E viu como sufixos e prefixos são importantes para formar novas palavras. Vamos agora aprofundar o que você já viu. Para isso, vamos trabalhar outros aspectos, né, do assunto. Todo mundo com o livro aberto. Leia este post publicado pelo Ministério Público Federal. Então, todo mundo já deve ter lido, né? Um post pequeno. A gente protege a Amazônia, tal e tal, né? Vocês já leram. Então, vamos passar aqui para as perguntas. De acordo com esse pôster, né, a pergunta é a seguinte. Primeira pergunta. Letra A. Observe o título e a hashtag. A quem se refere a expressão agente? Como vocês viram lá, a quem se refere a expressão agente? Nesse pôster, quem respondeu? A todos os brasileiros, a população brasileira em geral. Se você ler de novo, né, ou tiver alguma dúvida, pergunte, né? Então vamos só resumir. A todos os brasileiros, que inclui a população em geral. Vem aí a letra B. A letra B diz o seguinte: que relação se pode estabelecer entre a imagem no plano de fundo do cartaz e o texto abaixo do título da campanha? O que é que vocês colocaram? Que a imagem representa o quê? Vamos lá? A imagem representa a área desmatada ilegal na Amazônia. Quem respondeu não é obrigado a ser com essas palavras, mas quem respondeu mais ou menos parecido, vamos considerar correta, né? Então vou colocar aqui a resposta resumida, né? Apresenta, vamos colocar assim. Apresenta. Vamos resumir. A área desmatada ilegalmente. A área desmatada ilegal, vou apagar aqui, mente. Eu não estou esticando muito, pessoal, porque vai ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Então vamos lá para a questão da letra C. Vamos para a questão C. Nesse post, de que modo a Amazônia está sendo protegida? Por que meio ela está sendo protegida? Por meio da indenização, né? A 2,8 milhões, que é o que está aí, não tem erro, informação bem explícita, de seus, né, do Ministério Público Federal, por causa de 176 mil hectares de área desmatada ilegalmente na Amazônia. A pergunta é a seguinte: nesse post, de que modo a Amazônia está sendo protegida? Você vai pegar aí do próprio post, né? Por meio da indenização. Vou colocar pouca coisa, né? Aí vocês continuam. Por meio da indenização. E aí vem o resto, né? De 2, bilhões. Vou colocar aqui pontinhos e vocês
continuam para que eu não escreva a resposta toda. Pega tudo isso aí, né? Que tem, né, no post. A questão D. Palavras podem ser formadas por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, os chamados afixos, né? O que são os prefixos? Não, já está dizendo o que vem antes. E os sufixos, o que vem depois. No post, como se formaram as palavras, no pôster, como se formaram as palavras desmatada e desmatamento. E a palavra ilegal? No caso, aí nós temos 3 palavras. Na letra D, nós temos aqui. Ele pergunta como foi formada a palavra desmatada. Vamos lá. Desmatada. Desmatamento. E ilegal. Então, nós temos aí 3 palavras que ele quer saber como que essas palavras foram formadas. Então, desmatadas e desmatamento, respectivamente, né, que as duas são até, elas foram formadas pelo acréscimo do prefixo, como você pode ver aqui, ó, não sei se dá para vocês verem direitinho, pelo prefixo des, nas duas, né, todas as duas têm o prefixo des. E pelo o acréscimo do prefixo, pelo prefixo des e pelo sufixo ada, aqui, ó. Então, aqui eu tenho um prefixo e ada eu tenho um sufixo, escrevendo só a abreviação aqui. Então, desmatada é a palavra formada por des, que é um prefixo, e ada, que é um sufixo. Aí eu formei a palavra desmatada. Assim como a palavra desmatamento. Desmatamento também, né? Eu tenho aqui o prefixo des e tenho o mento como sufixo, certo? E qual é a palavra central, se eu perguntasse? Nas duas? Seria mata. Então, desmatamento vem de mata. Aí vem a palavra ilegal. A palavra ilegal, ela só foi formada aqui pelo acréscimo, né, do prefixo i. Nós temos bem aqui, ilegal. Se eu tirar o i, né, ó, vai ficar a palavra legal. Então, a palavra ilegal foi formada pelo prefixo i. Beleza? Entendido, pessoal? Então, vamos passar para a questão de letra E. Dê exemplos de outras palavras formadas por meio do prefixo des, mas lembre-se de que esse prefixo deve conter a ideia de ação contrária, negação. Portanto, não utilize, por exemplo, a palavra destino, né? Destino tem o mesmo prefixo de desmatamento. Mas você não pode achar que destino é a mesma coisa que desmatar. Então, tem alguns exemplos, se alguém fez, né? Não sei se todos fizeram. Quem fez diferente, depois me pergunte. Nós temos aí o desfazer, né? Aqui, ó. Prefixo des, mas a palavra fazer. Nós temos o prefixo, a palavra descoloramento. Nós temos a palavra como desarrumar. Nós temos a palavra como desajustado. Nós temos também desarticular, entre outras. Mas eu vou colocar só o desfazer e vou colocar aqui o desarticular. Pronto. Desarticular. Por quê? Ó? O que você pode observar? Quando eu tiro o des, que é o prefixo, vai ficar a palavra normal, ó. Fazer. E aqui, quando eu tiro o des, vai ficar articular. Então, não perde o sentido a palavra, né? A questão de número 2. Releia este fragmento do texto dramático, que a gente já deve conhecer, o avarento.
né? O que é o avarento? E observe as palavras destacadas. Nós temos o fragmento do texto, né? 1 e 2. O arpagão, né? Que o avarento era uma pessoa pão dura, vamos dizer assim, mãozinha fechada, né? Então nós temos um texto aí, mas eu não vou ler o texto para não se me estender muito. Com certeza vocês já devem ter lido em casa. Vamos passar para a questão de letra A, da número 2. Número 2. Letra A. No fragmento 1, né, voltando lá à página 26, as palavras destacadas são formadas por derivação. Observe e analise. Confiável, confiar. Então, eu criei uma palavra a partir de outra. Então, essa formação aí chama-se, como vocês sabem, derivação. Derivar a palavra de outra. Levante uma hipótese, a letra A ainda, de que maneira foi formada a palavra confiável. Que relação a palavra confiar tem com a personalidade de Arpagão? Né? De confiar, como eu já disse, né? Confiar, só para que vocês entendam aqui, confiar foi formada, né? Mais o sufixo ável, que ficou confiável. Mas até ela tem este A bem ali. Então, há formação de palavras em que eu ganho letras e formação de palavras em que eu perco letras. Hoje nós estamos vendo aí a questão dos prefixos e dos sufixos. Lá no vídeo, vocês viram mais uma que foi a parasintética, né? Mas também não se preocupem quanto a isto, que é fácil, né? Como vocês viram lá, o que é a derivação parasintética? Todo mundo sabe, né? É aquela derivação em que a palavra ela tem os dois, pode ter os dois, o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, mas que se eu tiro um dos dois, a palavra fica sem sentido, né? Então essa é a parasintética. Mas vamos passar para cá. Então ele pergunta que relação, né? Arpagão, nesse caso aqui, né? Depois de você ter feito isso, você vai colocar que ele não confiava em ninguém. Não com Arpagão, se você quiser colocar, ou ele não confiava em ninguém. Lembrando, pessoal, que isso aí é um fragmento, é um pedacinho do texto, né? A letra B. Que sentido tem o sufixo eira na palavra trabalhadeira? De qual palavra ela é derivada? Né? Então, o que é que nós temos aí? Tem um sentido de quê? Primeiro ele pergunta qual é o sentido. Qual o sentido da palavra do sufixo eira? Ele indica, nesse caso, questão de letra B. Esqueci de botar bem aqui. Trabalhadeira, grande quantidade, né? Grande quantidade. Vou apagar aqui porque já tá todo mundo. Grande quantidade. E ele pergunta mais uma, de qual palavra ela é derivada? Trabalhadeira vem de que palavra? Da palavra trabalho. Muito fácil. Vamos apagar aqui, pessoal? Posso apagar? Deu pra corrigir aí pelo menos a primeira? Acho que sim, né? Porque aqui em cima é melhor pra mim escrever. Pronto. Vocês entenderam? Pronto, vamos lá. A letra C. Observe o fragmento 2, que é esse da página 27. O sufixo inho é utilizado para formar diminutivos, né? Quando a gente usa o inho, geralmente nós usamos para formar diminutivos. Em dinheirinho, há indicação de diminuição de tamanho? Explique sua resposta. Agora eu quero ver vocês. Dinheirinho quer dizer que é um dinheiro pequeno ou está falando de uma forma, vamos dizer,
no sentido afetuoso. Tipo, papai, me dá um dinheirinho. Você pediu um dinheiro pequeno? Não. Então, na letra D, nós vamos responder de que forma? A indicação de diminuição de tamanho? Não. Por que você não pediu um dinheirinho pequeno? Você pediu de forma afetuosa. Pronto. Né? Porque se ele fosse dar um dinheirinho pequeno, ele ia dar uma moedinha, né? Então vamos lá. Terceira questão. Leia este fragmento da propaganda de um canal de TV fechada. Todo mundo já leu. Artistas plásticos brasileiros. Né? Todo mundo já leu, beleza? Então vamos partir aqui para o que interessa, que é a questão de letra A. Que tipo de programa o texto acima descreve? Que tipo de programa esse texto descreve, pessoal? A história de quem? Quem botou somente narra, né? Vamos lá para a terceira questão. Ele narra a história, bem fácil, de artistas, o quê? Plásticos. Narra a história de artistas plásticos. Né? Resumindo só, né? Episódios relevantes à produção brasileira. Enfim. Vamos lá para a questão de letra C, que a B eu não passei, mas depois eu posso explicar para vocês. O tempo está correndo. Aqui é a letra A, aqui é a letra B. Procure no fragmento 2 substantivos que são formados pelo mesmo sufixo. Pelo mesmo sufixo. Quem fez aí? Alguém respondeu? Nós temos alguma possibilidade, né? Nós temos modernista, que tem o sufixo artista também, tem o sufixo ista. Nós temos preocupação, nós temos classificação, nós temos constituição. Então, eu vou colocar aqui alguns. Né? Vou botar artista, que vem de arte. E vou botar constituição, que vem de quê? Constituição, né? Que é formada de constituinte. Então, nós vamos passar aqui para a questão. Essa é a A. A B a gente não viu, mas eu botei como B, mas vou botar aqui como C para não atrapalhar. E por último aqui a D. Vamos lá. Agora associe cada um dos sufixos destacados nas palavras a seguir ao seu respectivo significado, levando em consideração o contexto em que elas estão, né? Dentro do texto, viu? Então vamos lá. Sofrimento, você vai relacionar com as outras aí do lado. Sofrimento, você tá vendo o destaquezinho de mento. Resultado da ação de quê? É uma ocupação, ofício, resultado de uma ação, origem, próprio de, ou provido de, possuidor de. O que vocês colocaram? Número 2. Então, sofrimento está relacionada ao número 2. Por que é o número 2? Porque é o resultado de uma ação. Quem sofre, né? Ação de sofrer. Humano. Vocês relacionaram com qual? Origem, próprio de, né? Então, humano vai ser o número 3. Artista, pessoal. Artista é um profissional relacionado a artes. Então, é o número 1. Ocupação, né? E por último, qualificado. Possuidor de qualificação. No caso, qualificado. Qualificado, se nós já botamos 1, 2 ou 3, vai ficar o quê? O 4. Pronto. Eu estou fazendo dessa forma, mas você poderia ligar. Se você tiver copiado no caderno de vocês, você pode fazer a ligação aqui dos termos. Ok, pessoal?
Então é isso, qualquer dúvida vocês me procurem no privado. Quem não tiver entendido pode me perguntar depois e a gente vai tirando as dúvidas no decorrer. Até a próxima aula, muito obrigada aos que fizeram, os que não fizeram eu espero que na próxima façam, tá bom? Um beijo.